E aí, irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Vamos hoje postar mais um vídeo aqui, trabalhar aqui mais uma temática para vocês, mas antes disso eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Se inscreva aí no canal, entendeu? Página Divina. E dê o seu joinha nos vídeos, dê o seu like, que isso ajuda muito, né, o canal. Então faça isso aí, por favor. E podem divulgar também os nossos vídeos, comentem embaixo, logo aqui embaixo, no lugar dos comentários, dê a sua sugestão, dê os seus comentários, faça as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, entendeu? Que aí com certeza estaremos aptos, né, a tirar as dúvidas dos irmãos aí na medida do possível. Se há alguma discordância, não tem problema, fiquem à vontade. Mas comentem, vamos interagir, vamos participar, né, do assunto, que isso é bom. É bom para mim, bom para vocês. Então vamos lá. Qual a temática de hoje? A temática de hoje será a seguinte. Jonas realmente, né, ele teve medo de ir pregar em Nínive? Jonas era um profeta medroso? Eu já ouvi várias pessoas pregar e dizer assim, ó, Jonas era um profeta medroso. Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor e foi para Tarso porque teve medo de ir pregar para os ninivitas. Gente, sinceramente, eu sou assim, eu questiono tudo que eu leio. Se eu pesquiso qualquer assunto em algum site, às vezes até aqui mesmo no YouTube, se eu pesquiso, gente, eu não só pesquiso em uma fonte só, eu vou em várias, entendeu? Várias fontes confiáveis. E geralmente eu vou buscar em fontes realmente que eu vejo que é confiável, entendeu? Então o que acontece? Se eu pego um livro, estou lendo um livro, né, eu quero verificar até o autor do livro. Eu sou muito sincero. Então sou aquela pessoa que eu questiono tudo, mas tudo mesmo que eu leio, tudo que eu vejo. Claro que com respeito. E eu já vi várias pessoas pregar e dizer que Jonas, ele teve medo de pregar em Nínive, que Jonas era um profeta medroso. E eu disse, peraí, eu vou ver se isso é verdade. Eu até achei por um bom tempo que era verdade, né? E eu fui pesquisar se estava certo o que eu achava. É o que a gente vai tentar descobrir agora. Para a gente entender isso, vamos verificar em dois métodos de informação. O primeiro, informação. O primeiro método de informação, contexto histórico. O segundo método de informação, contexto bíblico. Certo? Texto bíblico e contexto histórico. Vamos para isso. Então vamos lá. Primeiro, Nínive. Quem era Nínive? O que era Nínive? Era a capital da Assíria. Os assírios eram pessoas extremamente maléficas, malvados. Quando pegavam os seus... quando ganhavam uma guerra, que levavam os cativos para a sua cidade, praticavam com eles os maiores tipos de atrocidades. Então, eram pessoas malvadas, entendeu? E estava naquele momento, era o maior inimigo de Israel, Nínive. Então aí a gente já começa a observar, peraí. Então Jonas realmente, olhando por esse lado, teve medo de ir para Nínive. Aí eu digo, olhando por esse lado, até que eu poderia dizer para você que sim, né? Ou que não, dependendo do andamento aqui da situação. Primeiro, só que a gente tem que entender o seguinte, qual foi o período que Jonas viveu? Se você começar a observar o período que Jonas viveu, você vai descobrir isso no capítulo 2, aliás, no capítulo 15, versículos 25 em diante. Perdão, capítulo 14, de 2 Reis. Vamos ver aqui, né, para a gente não passar informação errada para vocês. Gênesis, capítulo 14, Gênesis não, 2 Reis, capítulo 14. Isso, capítulo 14, versículo 25. Para melhor dizer, o versículo 20, versículos 24 ao 29 de 2 Reis, capítulo 14, versículos 24 ao 29 de 2 Reis. Então você começa a observar, né, que nesse período quem era que reinava? Jeroboão, filho de Nebate. Aliás, Jeroboão II, filho de Nebate, foi o primeiro. Então quem reinava aqui era Jeroboão II. Esse rei, ele era um rei extremamente ímpio, idólatra, pecaminoso até dizer basta. No entanto, era uma pessoa extremamente inteligente, entendeu? Um bom administrador. Porque no período dele, Israel teve um período de muita prosperidade.
de um gozo, desfrutou de muita prosperidade. Reconquistou as terras anteriormente perdidas para a Síria. Por quê? No tempo de Jeroboão II, o que aconteceu? A Síria ela começou a sofrer um declínio. Israel, se aproveitando disso, sob o comando de Jeroboão II, o que foi que ele fez? Começou a invadir, começou a adentrar e reconquistar as terras que antes a Síria tinha tomado de si. Então ele foi pegar de volta essas terras. Então o que acontece? Então por aí a gente começa a verificar que os assírios, eles eram pessoas extremamente maléficas e eram inimigos de Israel. Naquele momento era como quem fosse gato e rato. Cão e gato. Então era eles eram inimigos, realmente, extremamente inimigos. Aí você pergunta, peraí, então, Jonas realmente tinha do que temer. Porque se de repente, imagina um judeu fosse profetizar lá em Nínive. E mas em nome do Deus de Israel. Desconsiderando as divindades assírias, né, e ninivitas. O que aconteceria? Aí Jonas certamente aí você pode até olhar e dizer, realmente Jonas teve medo. Baseado nesse contexto histórico, pode-se afirmar que sim, pode ou não, eu vou dizer por que não. Em primeiro, Nínive foi uma nação que em todo o tempo, como eu falei, perseguiu Israel, lutou contra Israel, pegou algumas terras de Israel. Israel depois, agora no período de Jeroboão, que foi o período em que Jonas viveu, né, que essa reconquista, esse tempo de prosperidade, foi Jonas que profetizou. Você vai encontrar isso no capítulo 14, verso 25. Então o que acontece? Diante da situação, Jonas também era um patriota. E outro ponto, os judeus não gostavam dos ninivitas, entendeu como é? Viam os ninivitas como seus inimigos. Logicamente, Jonas também poderia pensar, peraí, eu não vou não, sabe por quê? Eu não vou pregar para Deus salvar aquelas pessoas, não. Deus mandou ir, mas eu não vou pregar para Deus perdoar eles, não. Imagina eles, Deus perdoa, eles se arrependem, né? Deus perdoa, e Deus faz eles prosperar. E o meu povo, de repente, vai começar a decair novamente, vou não pregar para os ninivitas, não. Jonas também poderia pensar assim, então entra em outra questão. Entendeu? Então pode ter sido medo, baseado no contexto histórico, ou pode ter sido um ato de patriotismo de Jonas em não querer hipótese alguma pregar para o inimigo, para ele se arrepender e o Deus do céu fazer os inimigos de Israel prosperar. Então talvez Jonas não quis ver isso. Mas você pergunta, bíblica, como eu falei, temos que entrar por dois princípios. Primeiro, a informação bíblica e outra a informação histórica. Dentro da informação histórica nós podemos tirar duas conclusões. Então você vê que a informação histórica, ela, hipótese alguma, dá sustentabilidade para se dizer que Jonas teve medo ou não. Mas qual o posicionamento bíblico? Veja o motivo pelo qual Jonas não foi pregar na cidade de Nínive. E não quis ir. Você vai encontrar ela no capítulo 4. Capítulo 4. Versículos 1 em diante, né? Olha o que diz. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, né? Mas por que Jonas ficou irado? Se você observa o contexto do capítulo 3, você vai ver que ele aqui, o capítulo 4 inicia explicando o termo anterior, entendeu? Então o que acontece? Jonas ficou irado porque os ninivitas se arrependeram. Olha agora, Jonas ficou irado porque os ninivitas se arrependeram. E veja o texto sagrado, versículo 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade que te arrependes do mal. Verso 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí versículo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então veja só, a questão aqui, Jonas, observe que Jonas ele era um profeta impenitente, vamos dizer essa palavra aqui, vamos dizer assim, Jonas era um profeta sem amor no coração. Sabe o que significa dizer? Que Jonas não foi pregar em Nínive porque teve medo.
Ele não quis ir pregar em Nínive para não ver Deus perdoar aquele povo e livrar do castigo. Jonas via que Deus, como Deus falou, eles se arrependem ou eu vou castigar aquela cidade. Então o que Jonas queria era que Deus castigasse aquela cidade e não que perdoasse eles. Entendeu como é? Então Jonas não quis contribuir para o arrependimento daquele povo, para que o castigo de Deus ele viesse a ser, vamos dizer aqui, para que o castigo de Deus não viesse ser, como a gente pode dizer, ser evitado. Ele não queria que o castigo de Deus fosse evitado. Ele queria ver Deus punir aquela sociedade. Você está entendendo? Então, essa é a questão. Então, Jonas não teve medo de ir para Nínive. Apenas não foi, né, baseado no versículo 4, porque ele mesmo explica, porque ele sabia que Deus era misericordioso, que poderia perdoar aquelas pessoas caso elas se arrependessem. Jonas não queria ver eles arrependidos e nem sendo perdoados por Deus. O que Jonas queria era ver eles sendo castigados pela maldade e crueldade que praticavam e por ser inimigo de Israel. Então, essa é a questão. Então, irmãos, entenda, Jonas não teve medo de pregar em Nínive. Jonas não quis ir pregar apenas por ser uma pessoa, né, que quis restringir, que quis limitar Deus, né, ao tribalismo, certo? Apenas à sua sociedade, apenas ao povo judeu. Mas Deus quis mostrar para Jonas que o senso de Deus, que o senso de justiça de Deus é também perdoar o pecador e restaurá-lo do seu pecado. Então fica aí essa dica para você. Quando você for pregar, não diga mais que Jonas era um profeta medroso. Apenas diga que Jonas era um profeta que não tinha amor no coração. Por isso que ele não quis ir pregar em Nínive. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de dar suas sugestões, de dar os seus comentários, de compartilhar nossos vídeos, certo? Mas dá o seu joinha, certo? Dá o seu joinha aí e inscreve-se no nosso canal para ajudar, né, no crescimento aí do canal. Fica na paz. Deus abençoe no nome de Jesus.